O Ministério da Educação do governo Lula decidiu encerrar até o fim do ano o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. A decisão foi tomada em conjunto entre o MEC e o Ministério da Defesa. No documento enviado aos secretários educacionais dos estados, obtido pela Revista Oeste, o Ministério da Educação orienta a desmobilização progressiva de todos os integrantes das Forças Armadas envolvidos no programa. O ofício sugere cautela para não comprometer a rotina das escolas e comunica que, a partir de agora, a incorporação das instituições de ensino cívico-militares à rede de ensino regular dos estados deverá ser planejada pelas secretarias estaduais de educação. Cris, isso já era esperado, né? Até nos primeiros dias do governo, o atual ministro da Educação, Camilo Santana, já havia dado aí indícios de que ele iria extinguir aí com as escolas cívico-militares. É pátria deseducadora, né? Projeto de governo de petista é sempre andar para trás. Vamos lembrar que no primeiro dia de governo, uma das primeiras medidas foi extinguir a Secretaria Nacional de Alfabetização, que pela primeira vez na história desse país, para usar uma frase que Lula tanto gostava lá atrás, né, tinha sido criada só que no governo Bolsonaro, né, e que conseguiu fazer com que crianças de qualquer faixa, de qualquer faixa social, se alfabetizassem mesmo em pandemia, com o lockdown mais severo que teve, um dos lockdowns mais severos que teve no mundo em nível escolar. As crianças que tiveram acesso aos programas, aos produtos que o Ministério da Educação de Bolsonaro disponibilizava online, inclusive orientando pais e professores daquelas comunidades distantes que continuavam indo de casa em casa, entregar livrinhos para as crianças, para que elas de alguma forma seguissem seus estudos, permitindo que pais aprendessem como ensinar, né, a tal da literacia familiar, como ensinar, como contar histórias para seus filhos. Essas crianças foram sendo alfabetizadas ali no meio da pandemia e os resultados foram fantásticos. Quando o governo Bolsonaro terminou, e eu sei porque é uma das áreas que eu cobria como jornalista ainda, antes de virar só para o jornalismo de opinião, eu cobria o Ministério da Educação, cheguei a entrevistar Carlos Nadalim, que era o secretário nacional de alfabetização, por mais de uma vez, e os vários programas foram trazendo resultados para o governo Bolsonaro a ponto de terem reduzido a média de alfabetização no Brasil, que era de 3 anos. As crianças brasileiras levavam 3 anos para se alfabetizar, caiu para 6 meses. Em pleno lockdown escolar, em plena pandemia. Isso com números vindos de institutos que acompanham a questão educacional das crianças. Então, essa foi a primeira medida do desgoverno para deseducar os brasileirinhos. Depois vem todo o atraso na reforma do ensino médio, que quem está com filho no ensino médio sabe muito bem o que foi determinado aí ao longo desses primeiros anos de desgoverno Lula. E agora mais essa paulada. Escola cívico-militar tem a ver com disciplina. Não é só conteúdo, é disciplina, que a gente sabe que falta e falta e muito na sala de aula hoje em dia, ainda mais na esfera pública, o que é muito triste, porque os professores de ensino público reclamam demais, que são inclusive agredidos em sala de aula por alunos, que muitos deles de famílias desestruturadas, que já não se interessam pela vida escolar das crianças e dos adolescentes, e em escolas onde pode-se tudo e quem reclama estando numa posição de alguma autoridade ali, depois pode ser processado, né? Ai do professor que ousar falar que um aluno levantou a voz contra ele. Notas, então, nem se fala, tudo é o aluno que manda. É essa geração mimimi. E agora eles querem acabar com um projeto que estava agradando muito aos pais e também aos adolescentes. Adolescente gosta de ter limite. Gosta de orientação, gosta de disciplina. Vai fazer uma pesquisa entre os alunos das escolas cívico-militares se eles não estavam gostando do sistema de ensino que eles estavam recebendo. Com uma ou outra reclamação pontual, obviamente isso acontece, mas eu tenho certeza absoluta que se fizer uma pesquisa, o governo Lula vai se dar mal nessa pesquisa aí, na avaliação de alunos, de educadores e de pais de alunos. E agora vem essa paulada aqui, né? Paulatinamente, vamos deixar para as secretarias de Estado, blá, blá, blá. Eles querem realmente voltar para a pátria deseducadora da presidente Dilma, da ex-presidente Dilma, e tocar aquela velha tática esquerdista de não deixar ninguém avançar nos estudos, porque assim continuam sendo militantes idiotizados, né? Ou uma militância cega que faz tudo o que eles mandam. Ana, antes de te ouvir, eu quero só trazer aqui um trecho de uma nota técnica que foi publicada pelo jornal Estadão, do MEC, elencando alguns dos motivos para o fim do projeto das escolas cívico-militares. Então, vamos lá. Primeiro, o programa induz o desvio de finalidade das atividades das Forças Armadas.
Segundo, o MEC entende que há um problema de execução orçamentária no programa e que os investimentos poderiam ser mobilizados em outras áreas do Ministério. Terceiro, problema de coesão com o sistema educacional brasileiro. E 4, o modelo didático-pedagógico adotado por essas escolas, Ana. É um horror, né? Um horror. Esse governo, esse modelo pedagógico realmente é um horror para esse governo. Um modelo que aplica disciplina, respeito à hierarquia, respeito aos professores, aos mais velhos, respeito aos educadores. Uma instituição que tem educadores e não doutrinadores, e as escolas, essas escolas cívico-militares, elas acabaram sendo um refúgio para as famílias que estão cansadas de tanta doutrinação, né, de tanta agenda político-ideológica dentro das escolas. Agora, curioso, Paula, você se importa de ler exatamente, literalmente, quando eles tocam no orçamento, como que eles colocaram? O orçamento, deixa eu resgatar aqui. Porque é inacreditável, né, que eles estejam falando em orçamento, ou seja, diminuindo recursos financeiros para a educação. Exatamente. Diz o seguinte, que o MEC entende que há um problema na execução orçamentária no programa e que os investimentos poderiam ser mobilizados em outras frentes do Ministério da Educação. Que frente agora, né? São 37 ministérios. Vamos tirar da educação que funciona para colocar em algum outro cabide parasitário dos outros 37 ministérios. Espera aí, cadê a turma? Cadê a turma que sempre condenou quando algum recurso era movimentado? Das universidades, por exemplo, federais, ou alguns recursos eles eram limitados. Cadê a turma que gritava o dinheiro da educação não está indo para a educação, né? Agora, é curioso que eles também na nota, Paula, eles falam que eles vão deixar para secretarias estaduais, mas por que não deixam tudo, então, para secretarias estaduais, como é aqui nos Estados Unidos? Os estados tendo muito mais autonomia, muito mais independência, muito mais poder financeiro, inclusive, para decidir a sua vida local. Agora, na reforma tributária, esse discurso aí dessa nota sobre deixar para secretarias estaduais não cola, porque na reforma tributária agora colocaram o tal do Conselhão Federativo, ou seja, o Conselhão Federativo, a União lá em cima, a federação, vai decidir, vai conversar como os estados vão ajustar a sua saúde fiscal. Eu sou a favor desse pedaço da nota, deixem para as secretarias estaduais, mas então deixem tudo. Não precisa de Ministério da Cultura, não precisa de Ministério do Esporte. Eu sempre fui contra o Ministério do Esporte. Deixem para as secretarias estaduais. Cada estado sabe onde o sapato aperta. A cultura é a mesma coisa. Esse discurso não bate com a realidade e o discurso dessa gente não para de pé. O interesse aí, mais uma vez, é de fechar escolas que funcionam e que promovem o conhecimento, a inteligência, a visita a um campo não doutrinador que hoje, infelizmente, é uma regra na maioria das escolas no Brasil. Vale lembrar que as escolas cívico-militares, elas então têm administração compartilhada entre militares e civis e, segundo o Ministério da Educação, há 216 unidades no país, em 23 estados, mais o Distrito Federal, que atendem 192 mil alunos. Silvio. Paula, o comentário da Ana é impecável e eu acho, Ana, que é justamente por isso. Não se trata de dinheiro, não se trata de orçamento, e sim ideologia. É na sala de aula onde começa a doutrinação de esquerda. São com os nossos jovens, e muitos pais e mães acabam não tendo acesso a essa informação, acabam não entendendo, ficam sem saber o que acontece dentro das salas de aula. Alunos agredindo o professor, consumo de drogas em muitos casos,
E muito pior, o livro didático, o aparelhamento, o professor doutrinador. É um fato isso. Quer saber onde isso começa? A raiz desse pensamento anti-colégios militares, que funcionam, sim, no Brasil muito bem. A Paula acabou de trazer os números. A raiz começa numa fala de um José Dirceu, por exemplo. Tem? A educação nas escolas militares continua a mesma. Isso é muito grave, porque é a Guerra Fria, é o inimigo interno, é o anticomunismo, né? É a deslegitimação da esquerda, do socialismo. É uma doutrinação de 34 anos, e eles não aceitam que as escolas militares sejam como todas as escolas no país, pluralistas, laicas, né, democráticas, onde se ensina todas as correntes de pensamento, né, todas as visões, né, inclusive com relação à própria vida, à ciência, né, e o que é contraditório, porque as escolas militares são as melhores do país. Reparem em alguns detalhes, né? Todas as correntes de pensamento, e ele continua sobre a vida. Reparem do que se trata. Então, eu acho que esse vídeo do José Dirceu, que ainda é um guru para a esquerda brasileira, perdeu, evidentemente, um pouco da força que tinha, porque não pode assumir nenhum cargo mais administrativo, cargos em governos. Mas tem muita força para a esquerda, para a militância de extrema esquerda no Brasil. E quando ele fala valores sobre a vida, patriotismo, por exemplo, família, talvez, é mais Paulo Freire, mais Marx, mais marxismo cultural. Então, é esse sequestro dos nossos jovens que acontece dentro da sala de aula, sequestro da mentalidade pelo pensamento de esquerda, que está sendo implantado. É por isso que não querem as escolas militares. A Cris citou agora há pouco, por exemplo, até a questão do ensino médio e da grade curricular, e a gente vê o retrocesso que este governo já alcançou em 6 meses, e a educação é uma das áreas que encabeça a lista de retrocesso hoje no Brasil. Eles simplesmente tiraram de funcionamento, de implantação, porque estava em curso, por exemplo, o ensino médio, que tem carreiras mais profissionalizantes, mais direcionadas ao mercado privado. E não, eles querem aqueles livros empoeirados que ensinam que a cartilha que eles rezam. É isso que eles querem que os jovens absorvam, que os jovens consumam dentro da sala de aula. Para quê? Para ter mais e mais militantes. Sem isso, eles minguariam, né? Sem isso, a esquerda teria um tamanho muito menor, não só no Brasil, como no mundo. Isso acontece no mundo todo. Cris, eu preciso chamar um Paula, intervalo, mas quer comentar? Rapidinho. Pode. Vamos fazer uma rodada, porque esse vídeo realmente merece comentário. Eu só uma palavrinha, aliás, 2 palavras que eu acho que traz arrepio para esse desgoverno, que é a independência intelectual. Esse desgoverno, eles têm pavor disso, eles querem o pobre, a classe média, quem quer que seja, sem essa independência intelectual. E essa independência intelectual, ela vem através da independência política, da independência social. Ora, hoje em dia, por causa do presidente Bolsonaro, do Paulo Guedes, do próprio ministro Tarcísio, né, hoje governador do estado de São Paulo, o diálogo com a população, né, o diálogo fácil, de entendimento, as pessoas se interessaram por política de uma maneira que eu acho que nunca, né, no nosso passado, nas nossas páginas, houve tanto interesse. As pessoas sabem o nome dos ministros, dos senadores, a votação que está acontecendo. Essa independência intelectual é um pavor, é um caminho monstruoso para essa gente que precisa da escravidão intelectual do povo, exatamente para o povo não poder discutir a saúde financeira da sua família, para que o povo não possa, por exemplo, discutir por que fechou tudo, trancou tudo para ver a economia depois. Uma nação que tem uma independência intelectual é uma nação livre, é um povo livre. E isso começa exatamente nas escolas onde há educadores e não doutrinadores.
o que é o caso das escolas cívico-militares. Então, não é problema de orçamento, é problema de continuar, de seguir o mesmo caminho que, de uma certa forma, a população brasileira esteve durante décadas, né? Essa corrente aí amarrada nessa ideia única de que só a esquerda funciona no Brasil, só o centro-esquerda funciona no Brasil. Essa independência intelectual é o maior problema para este governo. É por isso que eles precisam de um PL 2630, para censurar todo mundo, para calar todo mundo, para que não haja debate. Porque a independência intelectual é uma independência que não tem volta e não deixa tiranos no poder. E é curioso, né, que ele usa palavras anticomunismo, doutrinação, né, os professores militares. E aí vamos lembrar já da notícia anterior ali, quando eles dizem que as escolas, as secretarias estaduais de educação é que tem que cuidar do ensino e não as forças armadas se desviando de suas funções. Não, os professores que estão nas escolas cívico-militares não são militares se desviando de suas funções. São militares da reserva voltando a prestar serviços ao país através da educação e da disciplina de jovens. Então esse que é o propósito das escolas cívico-militares, que pelo jeito eles nem estudaram para saber exatamente o que é. José Dirceu está ali dizendo que imagine, nessas escolas, os professores militares, eles doutrinam para que os alunos sejam anticomunistas. E olha, todas as escolas do país deveriam ser laicas, né? Ensinar todas as correntes de pensamento, mas não, só que no final ele assume que são escolas melhores. Então, apaga toda a mentira dessa ala ideológica do governo, aí comandada por Zé Dirceu, mas com vários outros ideólogos aí ajudando a conceber essas políticas públicas que não são, né? São sempre retrocessos públicos. E vamos pegar essa parte final. Elas são melhores? São efetivamente melhores. As crianças aprendem mais, os adolescentes ficam mais seguros, mais autoconfiantes, se encaminham para uma profissão, porque eles são orientados e não desorientados. Aí sim por doutrinadores, que são os que infelizmente comandam as escolas pelo país inteiro. Não só públicas, hein, Paula? A gente precisa enfatizar isso, porque eu tenho participado de muitas entrevistas com alunos e professores, conservadores, e o que eles relatam é o seguinte: as pessoas se perguntam por que o ensino particular, universidades particulares foram invadidas também por essa doutrinação de esquerda descarada. Eles não têm a menor vergonha de deixar muito claro que estão doutrinando. Por quê? Primeiro, a esquerda aparelhou as universidades públicas e ali foi formando profissionais de absolutamente todas as áreas. Então, despejou jornalistas militantes nas redações, profissionais, bacharéis em direito, fazendo os concursos para juiz, para promotor público, para procurador da República. E a gente vê Ministério Público e Judiciário aí completamente aparelhados, com parte considerável do seu corpo de servidores doutrinados não para servir, mas para ser servido pelo público, pelo pagador de impostos, e em todas as outras áreas. A medicina foi invadida por uma militância incrível. A gente viu na pandemia o que aconteceu, né? Infelizmente, médicos esquerdistas militantes se recusando a tratar seus pacientes, porque imagine, o presidente que eu desumanizo todo dia, ele está indicando tratamento, então não pode tratar. E aí a gente vem nessa discussão aqui e vê Zé Dirceu reconhecendo que as cívico-militares são as melhores de todas. Só para ficar aí na cabeça dos esquerdistas que assistem nossa live, que eles estão sempre pelo meio, pense nisso quando você for matricular seu filho num colégio, se você não quer um colégio melhor para o seu filho.